Olá, seja bem-vindo. Você está no canal Edu, dá uma luz. É claro. E hoje o tema é infraestrutura elétrica em condomínios numa perspectiva jurídica. Para falar sobre esse tema, eu estou aqui com a advogada Morgana e ela hoje vai falar a respeito aí das questões de lei, normas, regulamentação, vai nos auxiliar a discutir um pouquinho desse tema. Bem-vindo, Morgana. Oi, Eduardo, tudo bem? Oi, pessoal. Vamos falar dos condomínios, né? Isso. A maior parte hoje da nossa população está inserida em condomínios. Aqui na nossa região, né, é bem predominante, né? Está cada vez mais a expansão imobiliária. Então, a população está migrando de casa para condomínio. Sim. E dentro do condomínio é que surgem os problemas, né? A convivência coletiva ali. Os desafios de viver em conjunto. Exatamente, de viver e conviver em condomínio. Pois é. E nós temos hoje um tema que é referente às instalações elétricas, que acaba sendo assim uma parte que, por não aparecer, né, por estar embutida, por não aparecer, a gente desconhece, né, muitos detalhes. Então, pelo fato da inserção dos veículos elétricos, está começando a ficar um pouquinho mais evidente a necessidade de a gente conhecer, né, esse tema. Sim. Então, é por isso que eu lhe chamei, convidamos. Tá ocorrendo bastante repercussão no meio condominial, né? Porque é uma novidade para todo mundo, mas acredito que veio para ficar, né? Uma energia sustentável, renovável. E o grande problema é como que acontece a instalação desses carregadores, né, de veículos elétricos. Sim. É na área comum, utiliza energia comum, é um ponto coletivo, posso instalar individualmente. O meu prédio tem, né, estrutura para aguentar a carga de energia elétrica adicional. É isso Enfim, mesmo. Enfim, é aonde a gente... E agora, né? Dá uma luz. Dá uma luz, estamos aqui para isso. Olha só, o uso indevido, né, que a gente vê nas garagens não é só pela questão do carregamento, mas envolve agora esse tema. Sim. Então, já foi motivos aí de brigas, discussões em condomínio. Sim. Pode deixar material, pode deixar Sim. instrumento. Móveis. Em vaga de garagem, a gente tem de tudo. Como é? A gente está na praia, então primeiros itens são os objetos de praia. Sim. Carrinho, cadeira, guarda-sol, prancha de surf, de stand-up, bicicleta. Aí depois o pessoal começa a migrar ali para móveis, caixas. Quando o pessoal faz obra, né, uma reforma no apartamento, começa a ficar aqueles, né, piso, porcelanato, saco de cimento, enfim, né? É um depósito. Vai virando um depósito, que não pode. Não é a destinação da vaga de garagem. A certo. vaga de garagem é destinada para o abrigo de veículo, né? Para colocar o veículo, carro, moto, enfim, o veículo de passeio ali do apartamento. Aí agora surgiu mais uma questão. Agora tem mais uma situação. Tem mais uma situação. Porque se a pessoa tem um carro elétrico e precisa de recarga, exatamente, vai procurar um ponto para carregamento. Exatamente. O morador compra um carro elétrico, ele ganha uma estação, né, de carregamento, ali um ponto, né? Onde é que eu vou colocar? Na minha vaga de garagem. É minha vaga. Eu faço o que eu bem entender. Mas não é bem assim. E se tiver uma tomada, por exemplo, exatamente naquele ponto da garagem, por coincidência, ele tem o direito de utilizar para isso? Não, por quê? Porque o que o condômino tem, né? Ele tem um perímetro desenhado. Tem 4 linhas. Ele tem 4 linhas desenhado, que é onde ele pode colocar o veículo dele, estacionar. Aquela área é uma fração ideal, né, da área global do condomínio. É uma área privativa, ok? Mas o que pertence a ele? O espaço no chão, para ele colocar o veículo, aquele espaço pertence a ele. A estrutura do prédio, pilar, viga, as paredes, teto em cima, não é nada dele. Tudo aquilo ali pertence à estrutura comum do prédio. Só. Então, as paredes, os pilares, as tomadas estão vinculadas ao quadro de energia comum do condomínio. Se o morador colocar o veículo dele, carregar ali, ou que seja um aspirador para ele limpar o carro dele, vai puxar energia elétrica da área comum, do consumo comum, não vai vir do apartamento dele. Então, ele não pode utilizar o que não é dele sem autorização do condomínio. Certo. E até porque agora é contigo, né, explicar isso, essa tomada não foi feita para carregar um veículo elétrico. Sempre que um projetista da parte elétrica ele prevê uma tomada, é para um uso geral. É para uso de aspirador ou uma VAP, uma né? lavadora de pressão. Exatamente.
talvez até para uma iluminação de emergência, uma tomada. Sim. E esse consumo, ele é realmente pontual. E é muito baixo em relação a uma recarga de um veículo. Então, neste caso, apesar de estar, né, num exemplo aqui hipotético, de uma tomada já estar lá na parede, dentro da garagem, não significa que isso, né, dá o direito à pessoa utilizar, né, permitir para recarga. Por quê? Lá no quadro de cargas, lá na somatória, desde o início da concepção do projeto, aquilo foi previsto para um tempo, como você falou, 10 minutos, 15 minutos, não 12 horas de recarga, 8 horas, talvez alguns mais rápidos, 6 horas. Ou seja, nós temos então que não é permitido e só é permitido para alguns casos também com uma autorização prévia. É isso? Isso. Na realidade, o que a gente diz de autorização é conversar o que aconteceu, é uma situação emergencial, enfim, pontual, vai lá, conversa com o síndico, vai autorizar, mas é pontual, como tu colocou, né? A gente estava conversando antes de iniciar, um carregamento de veículo elétrico, ele vai demorar em média 12 horas. E aquele ponto, por exemplo, ninguém vê o pessoal da limpeza do condomínio com aspirador todos os dias por 12 horas. Não. No máximo vai ser uma hora. Uma máquina de lavar as garagens, o pessoal usa a cada 6 meses. Nos condomínios que tem maior frequência, 4 meses, 3 meses. E assim, um dia específico. Né? Não é um consumo contínuo e recorrente e por muitas horas. Metade do dia carregando o veículo. Não foi feito, projetado, a estrutura não está adequada para esse tipo de consumo. Porque pode dar problema e provavelmente vai dar problema. E digamos que hoje uma assembleia se reunisse e definisse, é permitido o uso para recarga com essas tomadas existentes. Nós sabemos que essa tomada ela não tem essa capacidade. Para quem que essa responsabilidade técnica, na sua opinião? Então, quando está surgindo cada vez mais o interesse coletivo de nós queremos que tenham pontos de carregamento, né, de veículos elétricos aqui no condomínio. Qual que é a nossa orientação? Primeiro, uma consulta com um especialista, com um engenheiro eletricista, para fazer uma avaliação, né, para avaliar os projetos, né, e a estrutura, fazer um laudo né, do condomínio para ver o que ele comporta. Ele comporta pontos individuais, quantos apartamentos são, porque vai ter uma demanda. Sim. A gente considera, hoje é muito pequena, 1%, 2% ali no máximo, mas quando isso chegar a 10%, 20%, 50% nos próximos 5, 10 anos, Verdade. que pode ser uma tendência. Então, a gente tem que avaliar qual que é a realidade estrutural, porque isso não se pensava, né, quando a maioria dos empreendimentos foi entregue. Até hoje, empreendimentos que estão sendo construídos ainda não estão 100% visando esse mercado. Não é unânime, né? Não é unânime, porque eles não consideram que todo mundo vai utilizar. Sim. Então, assim, a primeira orientação jurídica, consultar um especialista. Então, fazer um laudo, fazer um parecer técnico, levar isso para uma assembleia, apresentar os prós e os contras e verificar, não temos como absorver pontos para todo mundo. A segunda hipótese, né? Os pontos de recarga coletiva, as estações de uso coletivo. Isso. Aí vai entrar como que o condomínio vai gerenciar isso. Tudo vai precisar ser regulamentado nessa assembleia e complementando o regimento interno do condomínio. Sim. Porque isso vai no regimento interno, que são as regras de convivência. Como que vai ser feita essa medição? Né? Vai ser... Hoje os sistemas, a gente tem os sistemas... digamos assim, os manuais ali de leitura, que é o que o pessoal faz de água, de gás, vai lá, alguém olha, faz a medição ali, tira uma foto, faz a leitura, anota no relatório, registra o número, registra como é consumo de luz normal, de água, de gás. E quem vai fazer isso? O zelador do condomínio vai fazer isso, que é o que eles fazem para água. Ele vai lá, tira a foto e faz um relatório. Então é muito manual, né? Muito analógico ainda. Existe um sistema ali que vai ser um sistema inteligente, com aplicativo, liberação de IP, tem um cadastro, mas é um investimento. Sim. Tem um custo considerável para o condomínio, né? Absorver, fazer chamada de capital para ser o cenário ideal. Mas a gente sabe que nem todo mundo vai para o cenário ideal. Não. E tanto... Até pelo começo, né? Nós estamos nessa história. A demanda é muito pequena. Nossa, vamos investir R$100 mil para fazer isso, para atender 5 moradores?
Vou lhe passar um dado aqui, Morgana, que eu vi que o mercado brasileiro está com a venda em 2025 de 1% dos veículos sendo híbridos e elétricos. Sim. Então hoje nós estamos tratando aí que num apartamento com 100 moradores ou 100 garagens, uma delas, né, pela regra do mercado, seria para carro elétrico. Nós sabemos que aqui a nossa região é muito pioneira nessa questão, né? Então, desde 2018 eu estou fazendo esse trabalho. Agora, por exemplo, nós já estamos aí com estações inteligentes sendo instaladas. Então, nós sabemos o quanto isso tem sido veloz, tem sido rápido essa crescente. Mas vai chegar em algum tempo que precisa de uma estrutura. Exato. Se começar bem, começar correto, como você falou, através de um estudo, de um laudo, provavelmente vai ficar mais barato ao longo do tempo. Sim, até porque vai gerar uma concorrência para as empresas que trabalham com isso. Com certeza. Mas se agora... E baratear o custo. Começar a instalar de uma forma assim, sem um proceder correto, sim, que é vai o que o pessoal acontecer. Está fazendo. Vai chegar lá na frente, vai ter muita gente, muita necessidade, uma demanda muito alta por recarga, e daí vai ter que desfazer isso que já está feito e começar a fazer o que está certo. Então, muito bem colocado a questão do laudo. Você que não sabe, contrata-se uma empresa especialista, né, na parte da engenharia elétrica ou eletrotécnica, que vai lá, vai deixar um equipamento, registrar por algum tempo, conhecer a demanda, o consumo, o pico, e depois de uma análise vai então apontar quantos carros que podem ser abastecidos, recarregados ao mesmo tempo e quantos que podem ser carregados ao longo do mês, para que a partir daí tome-se as decisões corretas, seja através de uma tomada lenta, com carga lenta, ou através de uma estação, que ela vai dar essa possibilidade que foi falada aqui, de uma leitura de consumo, por exemplo, automática, um consumo que você, administrador, pode ver e, ao mesmo tempo, o consumidor, o dono do veículo, pode também conhecer. Acompanhar e monitorar. Acompanhou, sabe que foi ele. Até porque nós imaginamos o seguinte, né, entrando aqui no próximo assunto, que um grande problema dos condomínios é a inadimplência. Sim. E agora nós imaginemos, né, se hoje com água, gás, né, já existe essa inadimplência, agora vai ter uma outra variante, né, uma outra variável aí que é a elétrica, que é o consumo elétrico. Como que o condomínio vai lidar com a questão da inadimplência quando se trata de carregamento elétrico? Então, a gente falou quando o interesse é coletivo, mas aí tem um outro lado da moeda quando o interesse é individual. Tem um condômino, geralmente, 2 no máximo, que tem um veículo elétrico. Então, a própria concessionária, ali, o fabricante do veículo, né, vem a estação ali junto, o ponto de carregamento junto com o carro, vai instalar. E assim, isso a gente falou quando surge o interesse coletivo, mas a maioria dos casos é individual. Surge aquele primeiro condômino que comprou um veículo elétrico e quer instalar. E muitos querem instalar simplesmente a revelia, sem falar com o síndico, sem falar com ninguém. Quando a gente vê, ele já está instalando, ele está pronto para instalar. Aí é o momento do síndico agir, fiscalizar. O síndico não pode ser negligente, porque isso pode trazer outros problemas, e exigir o quê? Um laudo, uma avaliação, uma viabilidade apresentada por um engenheiro eletricista, né? O condômino tem que custear isso, é interesse particular dele, então ele vai ter que apresentar o laudo. Apresentou o laudo, não, existe a possibilidade de ou puxar ele da área comum, ou outra opção é direto do apartamento, né? Fazer a rede ali individual, direto do apartamento dele, seguindo a normativa da Celesc, porque existe uma normativa que ela não é legislação, ela não é obrigatória, mas ela segue ali de um norte, né, de um direcionamento do que deve ser feito. É as diretrizes de quem é concessionária. Exatamente. Então a concessionária deu as diretrizes e por isso é importante, né, que eu falei antes, o condomínio regulamentar para que essas diretrizes da Celesc sejam de cumprimento obrigatório, vinculada ao regimento interno. E assim, doutor, o que muita gente desconhece é que a concessionária ela dá aquelas diretrizes baseadas nas normas. Exatamente, nas normas técnicas, NBRs. Nas normas técnicas. Ou seja, ela só está, na verdade, compilando muita coisa que já está na normativa. Sim. A pessoa, o profissional, que ele procura saber as normas técnicas, ele vai aplicar exatamente o que está na diretriz da Celesc. Sim. E indiretamente, e por tabela, vai estar cumprindo o que está nas NBRs. Exato. E por que a gente exige a contratação de um profissional de apresentação de documentação técnica, laudo, projeto, anotação de responsabilidade técnica? Porque o engenheiro vinculado ao seu conselho obrigatoriamente tem que seguir norma técnica. Sim. O CREA exige que o engenheiro
cumpra, né, de forma estritamente as normas técnicas. O engenheiro Sim. não pode fugir disso. Então não é o Zezinho da esquina que vai fazer a instalação, né, que vai avaliar e dizer, não, tá tudo certo. Não, é um profissional capacitado, uma empresa capacitada. E passível de penalidades. Porque tem responsabilidade Tem uma profissional. responsabilidade. Exato. E se o condomínio permite a instalação, né, sem fiscalização, sem adequação técnica, o condomínio, o síndico principalmente, está atraindo uma responsabilidade para ele. Porque Desnecessária, porque negligenciou, não fiscalizou. Isso pode dar N problemas na esfera condominial. O que eu tenho dito a alguns clientes, que quando nos chega com essas dúvidas, é a respeito de que por que a gente precisa seguir o que a Celesc está falando ou tem que ser dessa forma. Um engenheiro que vai assumir a responsabilidade técnica, que vai assinar o projeto disso e posteriormente a execução, ele sabe que ele tem que seguir aquilo que já foi discutido, já teve fórum de debates para a norma nascer, nasceu e agora temos que seguir. Então, um fato, esse que nós levantamos aqui, uma hipótese, é que o morador ele traga do apartamento essa energia. Então, uma vez que o apartamento ou o morador ele tenha lá esse aumento de carga junto à Celesc, ele sim teria uma condição técnica inicial para fazer a instalação dele na sua garagem. Porém, nós precisamos entender agora se tem uma viabilidade técnica de trazer isso do apartamento. Por quê? A tubulação que muitas vezes chegou até lá, ela é exclusiva para ir fio, para ir cabo até o apartamento. Exato. Ah, mas eu posso trazer pela janela, posso trazer pelo fosso do elevador. Isso já existe normativas técnicas. Não tem que reinventar aquilo que já foi inventado a roda. Ele vai seguir, o engenheiro vai seguir e ele vai ter que analisar. Qualquer coisa que fizer longe disso e quando houver um problema, vai ter que arcar com as consequências. Sim. A própria recomendação de diretriz da Celesc, ela vai dizer também sobre a concessionária do nosso estado, que é a Celesc, ela vai nos dizer que se um caso de um problema, ela não vai indenizar. Ela não vai trazer ali um reembolso dos gastos porque não foi seguido aquilo que ela pediu. Ou seja, se o síndico tem essa possibilidade de contratação de um lado, de um especialista, tira essa responsabilidade do seu colo, passa para o colo do engenheiro e ele vai resolver. Não é assim? Juridicamente. Exatamente. Não, perfeito. Exatamente. Se tiver instalações irregulares que não seguem de forma adequada as normas e diretrizes, já afasta ali qualquer questão de responsabilidade da Celesc, por meia fase, problemas na rede, porque até a sobrecarga que gerou, porque a instalação está completamente irregular. Ainda que a rede esteja 100%, como a Celesc pontua, uma instalação irregular vai gerar uma sobrecarga na rede e não vai haver responsabilidade da Celesc. Então, por isso é importante seguir as normas e as regras. Aí, a outra questão que tu trouxe. Isso a gente falou... uma instalação individual, né? O consumo vai direto para o apartamento, é a Celesc que vai faturar direto para aquela unidade. Isso, sim. Mas quando são pontos coletivos de recarga, que vem da área comum, a medição, né? Como que vai ficar isso no caso de uma eventual inadimplência? Porque o consumo é registrado e a gente joga como água, que não tem consumo... Tem até o medidor individual, mas não é faturado pela concessionária de forma individual. Cabe ao condomínio fazer a leitura e o controle. A energia elétrica, ela é um bem essencial. Pois é. Hoje, ninguém vive sem eletricidade. O veículo, o carro, provavelmente vai ser considerado como um bem essencial. A gente usa veículo para tudo, para a vida, para trabalhar, para levar os filhos na escola. Então, assim como a água, provavelmente, é tudo muito novo, mas provavelmente, seguindo o que já se aplica com água e com gás, quando não tem consumo faturado pela concessionária, é interno pelo condomínio, não vai poder haver cortes. Então, tudo isso precisa ser muito bem regulamentado. Um sistema... Uma possibilidade, nem sei se isso é viável, Eduardo, é aquele consumo de recarga. Você paga primeiro e depois você usa, você consome. É aquele pré-pago, né? Pré-pago. Sim. O pré-pago vai evitar uma inadimplência. Com certeza. É uma ferramenta para fugir, né, de ter que absorver o condomínio, mais uma forma aí de inadimplência do condômino que tem esse hábito de não pagar as taxas condominiais em dia. Uma possibilidade é o pré-pago, mas aí tem que avaliar o custo disso, enfim, investimento. Mas se consumiu, não pagou,
condomínio não vai poder impedir o consumo, o uso, assim como não pode cortar a água, não pode cortar o gás. Quem é que pode fazer o corte de gás? Quando o consumo é faturado diretamente pela Celesc. Vem direto no CPF do condômino, do proprietário. Né? O gás, a empresa de gás é diretamente um boleto enviado para a unidade pela concessionária. Eles podem fazer o corte, mas tem que ter o aviso de corte com um mês de antecedência. O corte tem todo um procedimento. Todo um procedimento. O corte tem que ser pelo consumo atual. Não pode haver suspensão de fornecimento. Por exemplo, aqui a Cemasa não pode cortar água que está vencida há 3 meses. Só pode 30 dias. Então, a suspensão do fornecimento tem que ser por um consumo não pago atual. Senão tem os meios cabíveis de fazer cobrança judicial. SPC, Serasa, né, protestar a dívida. Não pode fazer a suspensão do fornecimento de um serviço essencial. Água, gás e energia, com certeza. Olha só, a gente entra agora aqui num assunto que realmente é sensível, porque hoje nós temos aí o consumo de água e de gás que é rateado, que é feito o controle com a administradora do condomínio, mas vai chegar um momento que a parte elétrica também vai precisar ser feito, seja através de uma tomada de um patinete ou de um veículo, vai ter alguns centavos a cobrar ou talvez milhares de reais para cobrar. Basta saber de que forma que isso pode ser auditado, porque nós imaginamos o seguinte: hoje a maioria dos que eu conheço é feito com o controle manual. O zelador vai lá e tira a foto, registra num caderno. A partir de quando tiver um problema, como que nós poderíamos auditar isso? Quando foi o meu gasto? Qual foi a leitura registrada? A data de registro. Com um sistema no condomínio automatizado, com o software dando esse respaldo, fica mais fácil emitir relatório, vai ter uma forma de auditar, que ninguém fez alteração, não é passível. Acesso por IP, né? Acesso controlado. Ou seja, até nisso um gerenciamento inteligente vai ajudar, que é um benefício que talvez o fabricante que nós estamos falando não tenha nem percebido o quanto que ele vai agregar numa situação que vai acontecer, importante. Que é a inadimplência. Exato. Já nos casos que é, como você falou, dos parkings, né, dos estacionamentos ou das recargas coletivas, a pessoa pode usar sim, né, o pré-pago. O pré-pago, parametriza a máquina para só funcionar depois de receber e está tudo certo. Mas nas recargas individuais vai ter que tomar esse cuidado. Pois é, dentro do condomínio, né? Dentro do condomínio. Se for pelo apartamento, e aí que está essa questão, que algumas construtoras já estão deixando a infraestrutura pronta para trazer do apartamento. Aí, nesse caso, sim, o consumo vai ser direto, né, no quadro do apartamento, pela Celesc, faturado pela Celesc. E qualquer inadimplência vai ser resolvido direto com a concessionária. Exatamente. Outro ponto que a gente estava falando é a questão do gerenciamento, né, que tem condomínios. O condomínio vai poder fazer a revenda dessa energia elétrica, vai poder faturar a mais do que a Celesc cobra. Regulamentação. Tudo isso vai precisar ser regulamentado. Por quê? Porque dentro disso não é só o faturamento. Não é só o consumo, existe ali serviços embutidos, uma despesa adicional do condomínio, que vai ser algum funcionário, zelador, enfim, alguém vai ter que ser direcionado, né, vai ter que ter uma gestão de tempo para ir fazer a medição de cada abastecimento, de cada veículo, de cada apartamento. Então, acredito, isso num serviço manual. Né? Com certeza, o cenário ideal vai ser migrar para sistemas inteligentes, automatizados. Porque senão isso vai até trazer um problema para o condomínio, caso o condomínio questione, não, mas veio muito alto, eu não consumi isso, cadê a medição? Quando e a falha humana ela é muito grande, né? Ela é muito maior do que quando é automatizado. Ainda mais trabalhando com números e vários números. Exatamente. A gente já tem bastante casos. Sempre tem que ter o registro, né? Fotografia, a leitura, mas às vezes a gente sabe que é tudo muito amador. É uma fotinho sem ter uma data, sem ter o horário, sem ter direcionado a localização, que de fato aquela era a unidade. Mas quem disse que fui eu? Quem prova? Que prova? E outra coisa que eu peguei recente no condomínio que eu atendo, uma moradora, né, uma condômina, instalou um ponto de recarga individual, tudo certinho. Ela fez tudo corretamente. E ela não reside aqui. É um apartamento de praia dela, então ela vem esporadicamente. Ela descobriu que o vizinho estava usando o carregador dela. Ele estava consumindo da energia elétrica dela que vai na unidade dela. E isso pode ser considerado um furto de energia elétrica, como se fosse um gato.
famoso gato. Famoso gato, só que mais tecnológico, né? Não é da fiação direta. Sim. Mas ele está consumindo, assim como utilizar a energia das áreas comuns, uma tomada da área comum, também Sem pode ser autorização. considerado, sem autorização, pode ser considerado um furto de energia elétrica. Sim. Né? É um uso não autorizado de energia elétrica. Então, o condômino, ele vai ser... A gente penalizou o condômino, aplicamos uma multa nele, né? Fora ali o que a própria moradora pode fazer na esfera privativa dela. Um boletim Sim. de ocorrência, um processo, uma representação, enfim. Olha só. Exato, tem uma repercussão muito negativa. Né? Tanto das áreas comuns, o condômino não pode utilizar sem autorização. O que acontecia? Muito. Empreendimento novo. O pessoal entregava, não estava ligado o relógio, energia elétrica, o pessoal botava uma extensão no corredor do condomínio para fazer obra e reforma dentro do apartamento. Sim, isso é muito comum, né? Muito comum. Serrar móveis, instalação. Isso. Não pode. Isso é uso indevido de energia elétrica sujeito a multa. Mesma coisa para carregar um veículo. Claro, não muda. Seja da tomada direto na infraestrutura, né, ali do condomínio ou do consumo direto de um ponto de carregamento individual. A gente ia assim, um condomínio alto padrão. Então a gente ficou assim preocupado como que as pessoas vão se comportar frente às tecnologias. Sim, essas mudanças, porque essas isso é uma mudanças, mudança, né? exato, o comportamento do ser humano. Né? Por isso que às vezes o pessoal fala, não, mas aí é questão de bom senso. Quando a gente está tratando do coletivo, de sociedade, a gente não pode acreditar no bom senso, porque o meu bom senso pode ser diferente do bom senso do Eduardo, do bom senso do nosso vizinho. Então, por isso que a gente precisa de regras. Certo. Porque a gente tem um padrão a seguir, até para que a própria gestão não seja arbitrária em como advertir, como notificar, multar e aplicar as penalidades. Sim. A própria gestão tem um parâmetro do que seguir e o tratamento tem que ser igual para todos. Imparcial, exatamente. Legal, eu acho que assim, nessa situação da recarga individual que é feita através do condomínio, vamos ter esse problema, principalmente se tiver a leitura manual. Exato. Agora, se tiver a leitura através do apartamento, da unidade consumidora lá, que é registrado na concessionária, vai reduzir esse problema um pouco. Fato é que, se tiver um sistema de recarga inteligente, um sistema de recarga, a pessoa, o morador, ele pode simplesmente desativar isso de onde ele estiver e ele pode reativar no momento e na hora que ele desejar. Mas ainda assim, a questão do roubo de energia, do furto, que seja, muitas vezes pode estar ali dentro da nossa boa-fé, deixar a portinha da tomada aberta, se for um quadro, sem o cadeado, ou talvez ligado à estação, porque esqueceu. Alguém pode ali se aproveitar da situação. Como você falou, cabe agora a nós saber o que vai acontecer, né, daqui para frente, porque tudo ainda é muito novo. Sim, é tudo muito novo. As construtoras têm algumas me consultado e têm deixado uma prévia, né, de 3.000 watts aí por tomada. E as estações hoje, elas são de 7.000 watts. O que vai acontecer? Estão deixando uma carga que ela já não é mais compatível com o consumo. Não vai adiantar deixar essa estrutura. As construtoras estão deixando uma estrutura que para os carros hoje já não é suficiente e também não vai ser suficiente para os carros que vão vir, que vão ser mais rápidos, mais potentes, mais velozes, tudo mais. Vai ser sempre mais. E a gente até estava conversando antes, né, que essa capacidade de 7.000 watts, é isso? Isso. É equivalente a um chuveiro. Só que ninguém fica 12 horas tomando banho. O chuveiro O veículo precisa de média 12 horas. O chuveiro é de 15 a 20 minutos, que é o que é calculado para a estrutura. No projeto elétrico, uma das bases é a gente saber o tempo, né, de cada consumo. Então, o consumo do chuveiro elétrico é aí 15 minutos por pessoa, na média. E numa estação, a Celesc exige coeficiente 1, ou seja, uma carga especial que ela vai ficar o tempo todo ligada. Apesar de que ela só carrega 8 horas ou 12 horas, a Celesc exige que se calcule através de 24 horas ela ligada. O que a consideração do transformador dela vai ser considerado por ser uma carga nova. Eles não sabem o impacto que isso ainda vai gerar na rede. Ninguém tem esse dado. Sim. Aliás, o dado que todos os países envolvidos têm é que a infraestrutura atual hoje elétrica é insuficiente para atender a demanda de carro possível. Sim. Ou seja,
É tudo muito novo, né, doutora? É tudo muito novo. A própria Celesc, né, na instrução normativa, na norma orientadora ali deles, destaca, né, que não pode sair do mesmo quadro. O ponto de carregamento veicular é o ponto elétrico ali para carregar veículo. Tem que ser outro, né, exatamente para evitar essa sobrecarga na estrutura e na rede geral para a população. Porque imagina, a gente fala assim, hoje a maioria dos empreendimentos não comporta, não tem estrutura, por isso precisa toda essa análise, essa análise, né, essa viabilidade, essa discussão. Outro ponto, né, o que a gente está tendo, a questão de risco de incêndio, de curto-circuito, de sobrecarga na rede. A gente não tem regulamentação aqui no estado dos bombeiros. Isso. São Paulo já estava discutindo, porque eles são sempre os precursores, os pioneiros, né? Pela alta... Desde o edifício Joelma, tanta repercussão. Sim. Né? Não, e o contingente populacional, né? Muito muita grande. gente, são 11 milhões numa única cidade, né? Que são todo mundo morando praticamente em prédio. Então, vem tudo de lá. Então, eles estão discutindo, audiências públicas, já tiveram casos de incêndio. Sim. Lembrando que, puxar mais aqui um parênteses, seguro. Muda o seguro. Todo o condomínio que vai fazer essas adequações, essas instalações, isso precisa ser repassado para a seguradora do seguro obrigatório, porque isso vai estar tudo em área comum. A garagem está compreendida na área comum do prédio. Na sua pólice, tem que ter a cobertura para os pontos, para os veículos elétricos. A maioria não tem, e isso é responsabilidade de quem? Do síndico, repassar isso para a seguradora, junto com a administradora, porque isso tem que estar previsto. Você instalou uma estrutura que não comportava na estrutura original, não estava prevista na estrutura original, um ponto de veículo, um ponto de carregamento de veículo elétrico, e agora você tem. E na sua pólice de seguro isso não está previsto. Então, a gente sempre fala, o seguro morreu de velho, mas a gente tem que trabalhar com a prevenção. Claro. E não para depois, literalmente, apagar um incêndio e trabalhar com a responsabilidade. Porque essa negligência, essa falta de fiscalização numa instalação irregular, né, vai ser de quem? Do síndico? Vai ser do condomínio? Que permitiu instalações irregulares dentro do condomínio? Pois é, nós falamos já sobre essa responsabilidade, agora você entrou nesse caso da questão da segurança. Imaginemos que os edifícios há 10, 20 anos atrás, eles tinham uma bomba d'água, elevador, poucas coisas, e hoje tem muito mais. A responsabilidade é realmente grande e ela pode ser dividida isso, pode ser compartilhada isso com algum engenheiro, com alguém que vai te dar esse respaldo. E outra, isso vai gerar também uma situação, querendo ou não, do seguro. Vai ter lá um incêndio, vai ser chamado, e como que eles vão indenizar se foi feito fora de norma, se não foi seguidas as diretrizes? Não irão. Então, nesse momento, alguns estão pensando nisso, estão procurando mais o conhecimento. Inclusive, esse vídeo já tem, né, esse propósito de levar essa orientação para você. Mas, para aqueles que acham que isso é desnecessário, eu falo que não. Porque se a seguradora ela entender realmente que foi uma negligência, ela não vai pagar o dano. Um dano num veículo, talvez o próprio seguro do carro pague, mas no condomínio, exato, na nos demais veículos até estacionados. Onde isso pode alcançar esse prejuízo? A extensão pode ser enorme. A gente não tem como medir, Não tem como medir, né? A gente não tem como medir. O que a gente tem é prevenir. Por isso que o síndico tem que ser firme em fiscalizar, exigir que sejam profissionais qualificados, registrado em conselhos, vinculado ao CREA, um profissional, é o engenheiro eletricista. Né? E tem ali laudo, projeto, anotação de responsabilidade técnica, porque essa fiscalização é uma responsabilidade do síndico. Um síndico negligente, ele vai atrair uma responsabilidade, uma culpa muito grande para o condomínio, e ele pode responder pessoalmente. A depender da extensão do dano. O condômino também, o responsável, mas muito mais o síndico, o condomínio, porque a gente sempre diz, o condomínio, ele é um excelente pagador, porque ele é fixo, o condomínio não vai sumir. Uma pessoa pode sumir. Sim. E a gente está trabalhando com propriedade. Então, sempre a responsabilidade maior vai respingar no condomínio e no síndico. Então, por isso é muito importante a fiscalização e a regulamentação desses assuntos dentro do condomínio. Hoje, vários condomínios já estão preocupados, os que já foram provocados, né, por moradores que vieram querer instalar a qualquer custo os pontos de recarga. A orientação jurídica é:
Primeira documentação técnica, primeira apresentação de viabilidade, né, e apresentar, inclusive, viabilidade consultando a Celesc, a consulta de viabilidade junto à Celesc, mais a documentação técnica apresentada por um profissional capacitado, qualificado. Deu tudo certo? Aí sim o condomínio autoriza. Bacana. Doutora, foi bem esclarecedor. Hoje aqui a luz realmente aconteceu, né? Nessa questão jurídica, para você que achava que não tem uma responsabilidade envolvida, sim, temos a responsabilidade envolvida. Pode ser penalizado, pode ser penalizado. É uma lei, né? Todo serviço de engenharia, toda a parte técnica que envolve contrato, serviço, aumento de carga, tem que ter anotação de responsabilidade técnica. Exija do profissional a anotação de responsabilidade, a responsabilidade técnica, seja do projeto, na concepção da ideia, ou seja na execução, porque só dessa forma você vai trazer uma clareza, uma responsabilidade para alguém que pode ter, para competente, para um órgão, um CREA da vida, que pode receber aí uma denúncia, olha, estão sendo realizadas obras, não foi emitida RT, como que vocês podem me ajudar nisso? Denuncia serviços feitos fora de norma, foi pego do relógio, do medidor da Celesc, até onde isso não vai trazer um mal para você mesmo, para o síndico, para o morador, ou para os seus vizinhos. Ou seja, se você sabe e você agora, através desse conhecimento aqui, leve isso daí para o seu prédio, para o seu condomínio e com certeza nós vamos ter aí um melhor lugar para morar, porque ninguém merece, né? O nosso lugar de descanso cheio de problemas e riscos. E na dúvida, a mesma coisa que eu falo para as obras pras obras e reformas, né? Na dúvida, o condômino apresentou, mas eu estou com dúvida, não sou leigo, né? Eu sou advogada, não sou engenheira. Sim. Na dúvida, o condomínio contratar uma empresa para dar o suporte, para fazer essa avaliação se aquilo de fato está correto. Isso é bacana, Morgana, porque muitos deles não sabem que, por exemplo, até para um orçamento, o pessoal fica, eu preciso fazer aqui um orçamento de reforma. Você pode exigir uma RT do orçamento. Porque se você não exige uma RT de orçamento, pode sair qualquer orçamento. Um orçamento talvez que beneficie quem está fazendo o orçamento. Sim. Mas se você pede uma RT do orçamento de mensuração, já virou uma responsabilidade técnica. Exatamente. Tem que ter um embasamento daquilo. O que a gente orienta, né, para a gente fechar, que eu trouxe essa questão, eu sempre recomendo que o condomínio tenha a sua própria assessoria técnica de engenharia, como tem assessoria jurídica. Eu tenho um amigo, um colega que ele é engenheiro ambiental e acaba também utilizando em condomínios que tem essa demanda. E eu falo, nós andamos de mãos dadas a engenharia e a assessoria jurídica. Um complementa o outro. O condomínio é uma atuação multidisciplinar. Gestão, a parte técnica de engenharia, a parte jurídica. Então, assim, o condomínio que puder pagar, né, uma empresa ali, uma assessoria técnica de engenharia, ótimo, porque toda obra, toda adequação que for fazer, o engenheiro do condomínio vai fazer o escopo técnico da obra e todos os orçamentos vão ser com base... Equalizados. Porque a gente pega orçamento que um dá 70, um dá 20, um outro dá 200 mil. Porque eles não são parametrizados, eles não estão seguindo ao mesmo norte. Cada um apresenta o que bem entende. Essa assessoria técnica, essa consultoria, ela deveria ser padrão, não é? Mas assim, é um cenário hoje para nós ideal, até para quem é profissional, ser contratado, ser remunerado pelo trabalho, mas assim, saber que os serviços estão sendo executados da forma que é. Você imagina assim, eu preciso fazer uma reforma no meu edifício. Aí você pede o orçamento, um dá 150 mil, o outro dá 350 mil e o outro dá 550 mil. O escopo troca de cabos, disjuntores. Não tendo uma parte técnica do lado do condomínio para fazer análise, fica complicado. É só um vendedor querendo vender aquele serviço e você ali como comprador. Uma vez que você tem alguém técnico do seu lado, pagar lá que seja 1%, né, de tudo isso, do contrato, economizaria muito mais. Então, teria alguém que é responsável da tua parte para supervisionar e fiscalizar aquilo que está acontecendo. Então, a gente entende que um processo, para ocorrer bem, primeiro, precisa ter o projeto, precisa ter uma diretriz. Aí tem que ter quem execute, quem supervisione e quem pague. Fiscaliza também. Porque se não tiver esse fiscal, quem é que vai dizer que está certo? Então, queria, né, com isso te agradecer, Morgana. Obrigada a vocês pelo convite. Sucesso no teu trabalho e com certeza eu sei que você é uma boa profissional e vai deparar com mais situações como essa. Com certeza. E agora também... É questão de tempo a gente pegar mais demandas, né? Porque, como eu te pontuei,
Primeiro acontece na nossa vida, na realidade, depois o direito vai regulamentar, Claro. depois as leis vêm. Primeiro acontece na sociedade, né? E depois vem a regulamentação. E nós estamos bem no meio desse furacão, né? Estamos. Muito obrigado você que nos acompanhou, né? Curte aí, compartilhe. Um abraço. Obrigado, Morgana. Obrigada a vocês, obrigada, Eduardo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.